um vídeo novo aqui no meu canal. E antes de começar o vídeo, que vai ser sobre essa make aqui, então não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de deixar o seu joinha se você tiver gostado e de estar acionando aqui o sininho para você receber uma notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no meu canal. Então, bora comigo aprender essa make. Então, antes de qualquer coisa, tem a preparação da pele para depois ela estar recebendo os nossos produtinhos. Então, a pele tem que estar bastante hidratada. Eu estou utilizando a água micelar com algodãozinho, mas você pode estar usando o lencinho demaquilante mesmo, não tem problema. Vai estar limpando a sua pele do mesmo jeito. Eu gosto de estar limpando para estar tirando a oleosidade da minha pele. Minha pele é muito oleosa, então antes de qualquer procedimento, faço a limpeza. Em seguida, vou estar hidratando a minha pele. Eu vou estar utilizando esse hidratante, utilizando as mãos mesmo, as pontas do dedo. Vou estar aplicando e espalhando esse produto em todo o meu rosto. Lembrando que você pode estar utilizando qualquer produtinho que você tem costume. E não esqueça da área do pescoço, porque depois, lá na frente, vai dar total diferença aí na sua make. Essa aí é a lágrima de unicórnio. Geralmente, em todas as minhas makes, eu faço a aplicação. Para que serve essa lágrima de unicórnio? Além de estar hidratando a sua pele, você vai ter um resultado lá no final, sem aquele craquelamento da pele, daquela base, daquele produto que você passou. Então, passo em todo o rosto espalhando. Esse é o meu primer, você pode estar utilizando o primer que você tem costume. Como que eu faço a aplicação? Geralmente eu aplico nas áreas que eu vou estar passando o corretivo. Porque vai estar ajudando a fixar esse corretivo e dar mais uma segurança aí para depois lá no final não tá escorrendo, não tá derretendo. Dando também, ajuda também a evitar craquelar a pele e deixa secar, né, gente? Em todos os passos você deixa secar. Agora eu vou estar passando a minha base. Base, normalmente, como você passa, você vai passar aí na sua pele. Eu utilizo a esponjinha. Por quê? Quando eu fazia as minhas makes, eu utilizava o pincel. O pincel no final não deixa aquele acabamento perfeito, deixa alguns risquinhos e com a esponjinha você vai ter um acabamento aí excelente e com a fixação correta da base. Você vai estar dando batidinhas de leve e não arrastando o produto. Assim vai estar dando aquela fixação correta. Não esquecendo da área do pescoço, que geralmente todo mundo esquece. Ou quase todo mundo, e para não dar diferença no tom da pele depois. Agora, com o corretivo, vou estar aplicando aonde que eu tenho olheiras, na onde que eu quero corrigir. Então, de um lado, do outro, aplico também no queixo, tá, gente? Que eu gosto de aplicar no queixo para dar aquele tom iluminado depois. Em cima dos lábios, no nariz, aonde que eu vou estar fazendo o contorno depois, vou estar afinando o meu nariz. Então, eu passo por cima e na testa. Na testa é porque que eu quero dar aquela luminância ali, deixar mais iluminado. E para depois eu estar passando o contorno e estar corrigindo as áreas aí onde que geralmente eu quero corrigir. Eu passo também no bigodinho chinês, onde ali, quando a gente sorri, deixa aquela marcação. Então, com o corretivo, você vai estar eliminando aí, deixando um pouco mais transparente aí, vamos dizer, a nossa região aqui do bigodinho chinês. Então, com a esponjinha também, mas essa aí é outra esponjinha, uma esponjinha menorzinha. Eu vou dando batidinhas, fixando aí esse corretivo. Não é arrastando, senão não vai estar fixando seu produto, não é puxando e tirando. É simplesmente batidinhas de leve.
Bom, agora eu vou estar utilizando o pó translúcido. Para que eu uso o pó translúcido? O pó é para você estar fixando todos esses produtos na sua pele, não deixando aquela pele molhadinha. O pó deixa dar aquela selada, então deixa a sua pele mais seca e assim mais fácil também para depois não estar saindo. Se você for para uma festa aí e quer que a make dura mais, então o pó também vai estar dando aquela segurada, aquela selada em todas essas camadas, em todos esses produtos que você utilizou. Geralmente eu aplico onde que eu passei o corretivo, porque tem duas camadas, como a base e como corretivo. Então dá aquela segurada melhor. Tá utilizando esse fixador de sombra, tá? Ele é em gel, mas você pode estar utilizando o líquido ou a colinha. Agora eu vou estar utilizando ele. Aplico também com as pontas do dedo, tá? Espalhando em toda a região da minha pálpebra móvel. Então você vai espalhar aí de acordo com o seu olho, de acordo com o que você achar melhor. Eu puxo bem, aplico bem e deixo esse produtinho aí para mim depois estar passando a minha sombra. Gente, lembrando que eu não tirei o pó translúcido, porque depois eu vou estar aplicando a sombra e geralmente cai sombra abaixo assim. Na hora da remoção do pó, sai tudo sem atrapalhar a minha pele. Essa paletinha é a paletinha de sombra. Vou estar utilizando esses dois pincel, um mais fino para estar aplicando essa sombra e o mais grossinho também de esfumar, todos os dois é de esfumar. Esse grossinho é para mim estar esfumando ali toda essa sombra que eu vou estar aplicando. Lembrando que tem que esfumar bem para ter um melhor resultado e não ficar aquela coisa marcante, aquela coisa horrível mesmo no final, que antes eu fazia isso, não me esfumava. Então, esfumar bastante para ter um resultado mais bacana aí no final da nossa make. Eu aplico começando de fora para dentro. De maneira, você vai estar deixando o lado externo mais marcado do que o lado interno. Assim vai estar formando o nosso degradê e não vai ficar aquela coisa toda marcada que fica horrível depois. Então, é só basicamente isso, aplicar ali nessa linha que a gente tem. Você pode estar aplicando um pouquinho acima, aplica ali, depois com o outro pincelzinho você vai estar esfumando. Esfuma bem essa sombra para não ficar marcante, bem esfumadinha aí, do jeito certo que tem que ser. Então, você esfuma bastante essa nossa sombra. Agora, com o pincelzinho mais grosso, eu vou estar pegando uma sombra mais clara do que esse tom que eu apliquei e vou estar passando por cima, não por cima da sombra, mas na parte de cima ali onde eu apliquei aquela sombra mais escurinha, eu vou estar aplicando essa sombra mais clara para dar um resultado melhor, um resultado mais bacana aí na nossa make. Você aplica a sombra clarinha ali por cima, dá aquela esfumada, tá ok? Vai estar deixando um degradê, um tom escuro e um tom mais claro. Esfuma bem todas essas duas sombras juntas, tá? Agora, vou estar fazendo a aplicação do glitter. Vou estar utilizando essa colinha. O glitter que eu estou utilizando é bem grossinho. Então, com o pincelzinho, essa esponjinha e esse pincelzinho de esponjinha, vou estar aplicando a minha colinha. Não vou aplicar direto com o pincel, que já vem o aplicador da cola, porque depois eu quero bem espalhadinho e esse pincelzinho com a esponja espalha mais e por toda a região ali onde que eu quero estar aplicando o glitter. Como vocês estão vendo, com o próprio pincel, eu vou estar fazendo a aplicação desse glitter. Vou começar do cantinho interno, aplicando bem devagarzinho, delimitando ali onde eu passei a cola. E assim por toda essa região onde que não tem sombra, tá? Lembrando que eu tô com o fixador também da sombra, mas
como esse glitter é bem grossinho, o fixador em gel aí não segura bem essa sombra. Então, por isso eu preciso de passar a colinha, porque o glitter é bem grossinho. Vou estar fazendo no outro olho, da mesma maneira, aplicando devagarzinho para não estar derramando aí. Depois, com a sombra escurinha que eu utilizei na parte de cima, vou estar aplicando ali na parte de baixo, na parte lacrimal aí do meu olho, para dar aquele efeito bem bacana aí. Você aplica e depois esfuma. Você pode estar aplicando com a sombra mais escura e depois esfumando com a sombra mais clara. Aplica bem, que você vai ter o resultado excelente aí no final. Como vocês estão vendo, peguei a sombra mais clara e vou estar esfumando. Esfuma bem para não ficar marcando, ficar bem marcante. Você esfuma, que vai dar um resultado mais bacana aí para nossa make. Lembrando que, se caso a sombra ultrapassar esse limite aí, você depois pode estar corrigindo. Eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço, aí você segue da mesma maneira que eu fiz. Com o pincel grosso, mas bem fofinho, você vai estar tirando esse pó translúcido. Aí toda a sujeirinha do nosso olho, da nossa sombra que a gente passou, vai estar saindo sem estar manchando a nossa pele, sem estar prejudicando essa base, esses produtos que a gente já passou. Então, façam isso. Deixam para estar tirando esse pó translúcido depois, que você vai ter um resultado aí da mesma maneira que eu tive, excelente. Agora, você pode aplicar, tá fazendo a colagem dos cílios. Eu prefiro estar utilizando um cílios bem grande. Gente, essa paletinha, esse quarteto de sombra é da sobrancelha. Então, se você tem os cabelos claros, você vai estar utilizando o tom marronzinho claro. Se você tem o cabelo escuro, que nem o meu, você vai estar utilizando a sombra mais escura. Eu não utilizo o preto, mas eu gosto de estar deixando a sombra, utilizando essa sombra marronzinho escuro, tá? Você começa aplicando no começo da sua sobrancelha com o tom mais claro. E depois, na hora de espalhar, eu assim espalho com o tom mais escuro, um marronzinho mais escuro. E esse pincelzinho que eu tô usando é um pincelzinho fino, achatado, tá? Eu acho melhor tá aplicando com ele. Achei melhor tá aplicando com ele. Ele tem mais eficiência na hora de estar arrastando esse produto. Fiz nenhuma, fiz em outra. Agora, que nem eu já tinha falado, ali onde a sombra ultrapassou, eu vou estar passando o corretivo e vou estar delimitando ali aonde que eu quero que fica retinho, que fica certinho aí o meu olho, essa parte da sombra. Aplica com cuidado, tá? Para não ultrapassar aí a nossa marcação, aonde é só mesmo na onde ali que você viu que errou, que você quer deixar certinho. Então, você passa o corretivo para estar delimitando essa sombra. Com a esponjinha, dou batidinhas para estar removendo esse excesso e deixar a nossa pele aí, a nossa sombra perfeita. Agora, esse aí é o meu iluminador líquido, tá? Mas você pode estar utilizando aquele de pozinho. Eu aplico abaixo da sobrancelha. Tem muita gente que passa o corretivo para deixar a sobrancelha mais perfeitinha, mais delimitada. Mas eu só passo a sombra mesmo, o corretivo nela. E abaixo eu passo o iluminador para dar aquele ponto luminoso que dá totalmente diferença aí na nossa make no final. Só
abaixo da pontinha. Se você quiser passar abaixo da sobrancelha toda, você pode, mas eu prefiro passar só abaixo na pontinha, no finalzinho aí da minha sobrancelha. Aplico também esse iluminador no cantinho interno lacrimal aí. Vou estar dando o ponto de luminância aí no comecinho, é só um pontinho. Aplica da maneira aí que você quiser e vai ficar desse jeito. Agora, com esse quarteto de sombra, vou estar pegando essa sombra escurinha, essa sombra bronze, e vou estar fazendo o meu contorno. Se você quiser fazer com o bastão, você pode estar fazendo, mas eu vou fazer com o pó mesmo, de costume, que eu utilizo no nariz. Como que eu aplico? Nas laterais do rosto, na testa e no nariz. Você vai estar aplicando esse contorno aonde você quer contornar, aonde que você quer deixar mais marcado, você quer afinar tanto da lateral quanto o nariz e corrigir a testa. Então você aplica aí da maneira que o seu rosto, da maneira que você acha que o seu rosto vai se adequar. No tom mais rosado, vou estar passando o blush. Então, é da mesma maneira, e agora eu vou estar utilizando o iluminador. O iluminador é para estar iluminando, então eu passo na lateral, no queixo, na boca e no nariz, para estar deixando aquela afinada. Batom, ok? É de gosto seus. E a nossa make ficou pronta. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.